Lembro-me claramente dessa história, porque ela sempre ficou na minha cabeça toda vez que penso em brincar de esconde-esconde no escuro. Ou sempre que passo por um beco, nunca vou esquecer o que aconteceu. Era outono, começo de outubro. Eu e meus 3 irmãos fomos visitar minha mãe em seu apartamento. Tenho uma irmã, vou chamá-la de Jess, e 2 irmãos, Mike e Eli. Meus pais tinham se divorciado 2 anos antes, e quase nunca víamos nossa mãe. Então, essa visita era uma forma de nosso pai tentar ser um bom pai, deixando a gente visitá-la, mesmo sem ser obrigado. O apartamento da minha mãe ficava em uma parte meio perigosa da cidade, cercado por muitos prédios, mas o lugar sempre parecia estranhamente vazio, mesmo com tanta gente por perto. O apartamento dela ficava ao lado de um beco, que também servia como uma das entradas para o condomínio. É por isso que digo que era uma área estranha. Se você tentasse achar o prédio, talvez nem encontrasse, a menos que entrasse dirigindo por um beco longo e escuro. O apartamento da minha mãe era no 2º andar, e nós, eu e meus irmãos, sempre ficávamos animados em visitá-la. Eu amava minha mãe. Ela era pequena, acolhedora, e o apartamento dela também era muito confortável. Lembrava a casa da minha avó, com móveis macios e um monte de enfeites desnecessários por toda parte. Outra coisa boa era que, em uma das vezes que visitamos, fizemos amizade com os vizinhos do andar de baixo. Um menino e uma menina, que vou chamar de Zack e Titi. Eu e Zack costumávamos brincar muito na área do estacionamento, ao lado do beco. Jogávamos jogos típicos, polícia e ladrão, pega-pega, chuta-bola. Mas naquele dia em especial, já que era outubro, época do Halloween, decidimos brincar de esconde-esconde. Foi ideia do Zack jogar lá fora, à noite. Meus irmãos, claro, quiseram participar também, e combinamos que às 9 da noite sairíamos dos quartos e iríamos brincar. Como era outubro, anoiteceu rápido, e o breu chegou logo. O clima assustador que queríamos estava perfeito. Então fomos, eu, Zack, Titi, minha irmã e meus 2 irmãos. Quando o relógio marcou 9 horas, fizemos o que combinamos. Saímos e nos encontramos do lado de fora. O lugar estava bem escuro nos cantos dos prédios, mas os postes altos iluminavam o estacionamento com uma luz alaranjada e enferrujada. Antes de começar qualquer brincadeira de pegador ou procurador, fazíamos aquele joguinho de rima Bubblegum in a Dish, para escolher quem ia contar. Naquela noite, fizemos isso, e o Zack foi escolhido como o pegador. Todos correram para se esconder em seus lugares, não muito longe do prédio, mas também não só dentro do estacionamento. Eu sempre seguia minha irmã, porque ela era a mais velha. Corremos até a parte de trás do prédio, perto dos lixos grandes. A única forma de chegar lá era entrando no beco comprido e indo até o final, onde o prédio terminava, e foi o que fizemos. Achamos que ninguém iria até lá, então seria o esconderijo perfeito. Quando o Zack gritou, "Prontos ou não, lá vou eu!", o jogo começou. No início, foi empolgante, mas logo a empolgação sumiu, porque ficamos apenas esperando ele nos achar. Havia silêncio total, só o som da noite. Eu comecei a ficar impaciente e minha irmã também. Ela sussurrou que, em algum momento, ele acabaria aparecendo. Mas depois de alguns minutos, ficamos entediadas. Eu disse que talvez tivéssemos nos escondido bem demais. Ela riu e sugeriu que saíssemos e desistíssemos, já que estava ficando tarde. Começamos a sair de trás dos sacos de lixo, no meio do beco. E foi nesse momento que meu coração parou. Olhei para o fim do beco e vi uma figura parada sob a luz do poste. Percebi que não era ninguém que eu conhecia. A pessoa era muito alta, como se estivesse usando algo para parecer maior. A luz vinha de cima, e o cabelo da pessoa fazia uma grande sombra sobre o rosto, impossível de ver. Mas então notei o cabelo. Era um afro colorido como uma peruca de palhaço. Meu pior pensamento se confirmou. Era um palhaço. E olhando melhor, a roupa dele também parecia de palhaço. Mas nem era Halloween ainda. Por que diabos alguém estaria fantasiado de palhaço num beco escuro? O pior era que ele não se mexia. Estava completamente parado, olhando direto pra gente. Minha irmã me puxou para trás, percebendo que algo estava errado. Ela disse que devíamos voltar para junto dos outros. E fomos.
Descemos o beco correndo, tentando encontrar nossos amigos e irmãos. Felizmente, achamos o Mike e a Tichi. Mike ficou confuso. Achou que ainda estávamos brincando. Contamos o que vimos. Um homem vestido de palhaço no fim do beco. Aquele ponto ainda estava à vista do palhaço. Então saímos um pouco para mostrar onde ele estava. E foi aí que percebemos que a situação era muito pior do que imaginávamos. O palhaço estava mais perto agora, nos observando e acenando. Conseguimos ver o rosto dele. Não era uma pintura comum de palhaço. Era todo preto, como se ele não quisesse que o rosto fosse visto. A única coisa visível eram os olhos, o que para uma criança é muito mais assustador. De repente, Titi gritou. Viramos para ela e ela gritou. Tem outra pessoa olhando para a gente. E ela estava certa. Outro palhaço, com cabelo verde e pernas longas, estava ali naquele momento. Sabíamos que precisávamos correr. Titi e Mike saíram disparados e nós não pensamos duas vezes. Ela correu para o apartamento dela e nós subimos para o nosso lar. Encontramos o Eli, que já estava com a mamãe. Ela nos abraçou forte. Parecia que já sabia o que tinha acontecido. Eli explicou que também tinha visto algo. Ele estava escondido no pátio do prédio e ouviu passos. Achou que era o Zack. Se escondeu atrás de um arbusto e viu uma pessoa parar bem à frente dele. Pensou que o Zack ia encontrá-lo. Mas ouviu a voz do Zack gritando o nome dele de outro lugar. Quando se virou, Zack estava lá dizendo, "Te achei!" Então Eli olhou de novo e o palhaço estava olhando diretamente para ele. Eli e Zack correram e contaram tudo aos pais do Zack. Contamos tudo à nossa mãe e ela ficou aliviada por estarmos bem. Achei que acabava ali, mas não acabou. Mais tarde, já à noite, todos dormiam e eu acordei com sede. Fui até a cozinha pegar uma garrafa d'água. Foi quando ouvi um barulho vindo da janela. Hoje, pensando bem, foi muito idiota da minha parte, mas fui ver o que era. Fiquei me perguntando, como algo pode estar batendo na janela se estamos no segundo andar? Essa parte me dá arrepios até hoje. Levantei a persiana e fiquei cara a cara com o palhaço. O mesmo palhaço que eu e minha irmã vimos antes, olhando diretamente para mim. Eu gritei e corri para o quarto da minha mãe. Quando voltei com ela para mostrar, como em um clichê de filme de terror, ele tinha sumido. Por sorte, minha mãe acreditou em mim. Desde aquele dia, nunca mais gostei de esconde-esconde no escuro e tenho pavor de becos. Nunca descobri como aquela pessoa chegou até a janela. Talvez tenha escalado, mas sou grato por nada pior ter acontecido naquela noite. Além de alguns sustos que nunca mais saíram da minha cabeça.